1 Coríntios, capítulo 10, versos 23 a 33, na verdade. Leiamos. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo por que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos para que sejam salvos. Vamos orar? Senhor Deus, te agradecemos por essa noite, por estarmos reunidos aqui. Te agradecemos pelos louvores que foram dirigidos por o Senhor. E oramos agora pedindo a tua bênção, a tua direção no momento da exposição da tua palavra. Que o Senhor possa me capacitar para apresentar da forma correta, da forma adequada. Que o Senhor possa abrir os corações e as mentes dos presentes para que possam receber as orientações contidas nas Escrituras. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto que nós lemos agora trata de liberdade cristã. A liberdade, em geral, ela pode ser conceituada como um nível de total e legítima autonomia que representa o ideal maior de um cidadão, de um povo ou de um país. E a liberdade, de fato, é um dos valores mais prestigiados pela humanidade. Foi o lema da Revolução Francesa. Liberdade, igualdade e fraternidade. E a igualdade e a liberdade vinha primeiro. O nosso direito constitucional foi influenciado por a Revolução Francesa também, e os direitos fundamentais de primeira geração dizem respeito justamente à liberdade. Antes dos outros valores vem sempre a liberdade. No que se refere ao indivíduo também, a liberdade é muito prestigiada na nossa sociedade. Nós vivemos uma sociedade pós-moderna, muito influenciada pelo que se chama de existencialismo, de Sartre. Ele ensina que a existência precede a essência. Primeiro eu existo, depois eu sou. Então, não tem nada nesse mundo que possa me prender. Nenhum valor moral, ético, religioso deve ser utilizado para querer cercear a liberdade. É isso que o mundo ensina, sociedade pós-moderna. Né? A existência precede a essência. Nietzsche também ensinava que aquele homem além, na interpretação literal, né, o Übermensch, era aquele homem que se libertava desses valores arcaicos do cristianismo, os valores arcaicos da moral, da ética, e você seria aquele homem que chegaria lá, aquele homem que se libertaria de tudo isso, a partir do momento que
sua mente ficasse aclarada em relação a esses grilhões, que seria a ética, a moral e a religião. Então, sem sombra de dúvida, a liberdade é um dos valores, se não é o valor mais prestigiado da humanidade. Existem pessoas que declaram que preferem morrer do que perder a liberdade. Então, a liberdade, de fato, é um dos valores mais prestigiados. Mas, e nós, meus irmãos? Nós vimos como o mundo trata a liberdade. Como é que nós devemos entender esse valor da liberdade? Sobre que perspectiva nós devemos entender esse conceito? E Paulo trata aqui exatamente desse assunto. Ele traz luz em relação às balizas, às limitações da liberdade para todo aquele que se propõe a seguir verdadeiramente a Cristo. Mas para que nós possamos entender da maneira adequada esse texto, nós precisamos entender o contexto. Você só entende um texto a partir do contexto. Essa epístola foi escrita por Paulo para a igreja de Cristo localizada em Corinto. A igreja de Corinto foi fundada por Paulo na sua segunda viagem missionária. Era uma igreja composta tanto por judeus convertidos ao cristianismo, aqueles judeus da diáspora, que saíram da Palestina, quanto por gentios, por gregos que se converteram ao Evangelho. E Corinto era uma cidade que nós chamaríamos hoje de cosmopolita. Seria uma espécie de Nova York, uma espécie de São Paulo, ali do século I. Ali naquela região, gregos, latinos, sírios, asiáticos, egípcios, judeus, estavam reunidos. Eles compravam, vendiam, trabalhavam, folgavam, se divertiam ali naquele lugar como em nenhuma outra parte da Grécia. Era uma cidade importante, muito rica. Havia um constante avanço, crescimento ali em Corinto, econômico, cultural, intelectual. Era um centro ali da Grécia, de fato, uma cidade muito importante. Mas também era uma das cidades mais depravadas do mundo antigo. Ali em Corinto, comumente, você confundia religião com sexualidade. Haviam os cultos oferecidos a deuses em que consistiam no oferecimento das sacerdotisas, que realizavam atos sexuais com os fiéis, e a partir disso fazia-se a adoração. Então confundia-se muito ali imoralidade sexual com a religião. Tem uma frase de um escritor sobre o homem típico coríntio, que é a seguinte: o ideal dos coríntios era o atrevido desenvolvimento do indivíduo. O negociante que conseguia lucro por todo e qualquer meio. O amante dos prazeres que se entregava a toda a luxúria. O atleta acerado para todos os exercícios corporais e orgulhoso da sua força física. Esses são os verdadeiros tipos coríntios, no mundo em que o homem não reconhecia nenhum superior e nenhuma lei, senão os seus próprios desejos. E Paulo escreve para a igreja localizada justamente nessa região, nesse contexto. Paulo escreveu essa epístola por 3 razões principais. Primeiro, ele queria responder às perguntas que foram feitas pela igreja de Corinto numa carta que foi enviada para ele. Eles escreveram uma carta para Paulo fazendo várias perguntas a respeito de diversos assuntos. E a primeira razão para Paulo ter escrito essa epístola de Coríntios foi responder essas perguntas. A segunda razão foi para tratar de umas denúncias que Paulo recebeu acerca de alguns problemas sérios que estavam acontecendo lá na igreja. Pecados graves, situações que demandavam a atenção de Paulo. E Paulo escreve também tratando desses assuntos. Os da casa de Cloe foram lá com Paulo, fizeram essas denúncias, e ele está também respondendo para isso, por essa razão. E o terceiro motivo foi para corrigir alguns erros doutrinários. Então você tem uma carta, epístola de 1 Coríntios, extremamente rica, porque você encontra orientação doutrinária, exortações práticas. E nesse capítulo 10,
parte do qual nós lemos agora, Paulo trata sobre esse assunto da liberdade cristã. Ele não começou nesse capítulo, ele iniciou a falar de liberdade no capítulo 8. Capítulo 8 inteiro, capítulo 9 inteiro, capítulo 10 são para tratar desse assunto de liberdade. E esses versos que nós lemos são a conclusão desse assunto. Ele está concluindo o que ele começou no capítulo 8, desse assunto de liberdade. E a partir desse texto que nós lemos, nós vamos tirar nessa noite rápidas 3 lições. A primeira lição que nós podemos tirar dos versos 23 a 24 é que a liberdade deve ser limitada pela responsabilidade. Paulo inicia o texto dizendo: todas as coisas são lícitas. Paulo está repetindo aí uma espécie de lema, de jargão coríntio que existia ali naquela região. Não se sabe exatamente de onde surgiu. Se foi algum filósofo que cunhou esse termo, algum autor, mas nos parece que era uma espécie de lema, uma espécie de jargão que existia ali na região de Corinto. E era comumente usado pelos incrédulos para declarar que eles não tinham amarras, todas as coisas me são lícitas. Eu sou livre para me autodeterminar, para fazer tudo o que a minha vontade deseja. Mas, possivelmente, esse lema, esse jargão, parecia também estar sendo usado dentro da igreja de Corinto. Parecia que crentes também estavam se valendo desse ideal de vida. De 2 formas diferentes. Um grupo da igreja de Corinto declarava: todas as coisas me são lícitas, para fazer referência ao fato que eles defendiam de que eles podiam se entregar aos pecados sexuais, à imoralidade. Eles entendiam que já que eles foram salvos pela graça, mediante a fé, já que a alma deles estava ligada com Deus por causa da salvação, o corpo era livre para se entregar para os pecados mais variados possíveis. Era uma deturpação do evangelho da graça. Provavelmente eles foram influenciados por uma espécie de protognosticismo. Gnosticismo é uma corrente de pensamento que vai surgir no final do século II, século III. Mas aqui a gente encontra a raiz dessa corrente filosófica. Uma das acepções do gnosticismo ensinava um dualismo. A alma é separada do corpo. Se a minha alma está ligada com a divindade, então o meu corpo é livre para se entregar para os prazeres. E parece que esses coríntios estavam bebendo desse proto-gnosticismo. E Paulo trata disso de maneira severa, mais propriamente lá no capítulo 6 de 1 Coríntios. Mas havia um outro grupo, uma outra forma de utilizar todas as coisas que me são lícitas dentro da igreja de Corinto, talvez mais acertada que essa primeira forma. Parecia que algumas pessoas usavam esse lema, esse jargão, para querer fazer referência à liberdade que eles tinham em relação à lei cerimonial judaica. A partir do momento que eu fui salvo pela graça de Deus, pela morte de Cristo, eu estou livre dos grilhões das leis dietéticas, da observância de datas, de ritos, de sacrifícios. Parecia ser uma forma mais acertada de utilizar esse lema. Contudo, o que ocorre é que talvez essas pessoas de Corinto estavam se valendo dessa liberdade que de fato tinham de forma excessiva. Eles estavam deixando de se preocupar com alguns outros irmãos, talvez no início da caminhada cristã, ainda muito influenciados pelo judaísmo, que se sentiam ofendidos por essa maneira tão ostensiva com que esses outros cristãos declaravam e viviam a sua liberdade. E Paulo parece tratar aqui no capítulo 10 justamente desse grupo. Paulo continua no verso 23b dizendo: mas nem todas convêm. Então ele expõe o jargão: todas as coisas me são lícitas. É como se ele estivesse dizendo: vamos explicar isso direito. De certa forma, todas as coisas são lícitas, mas, e aí ele usa a adversativa. Ele começa a explicar, a condicionar esse jargão que era utilizado ali. Nem todas convêm. Essa palavra convém no original é sunfero. E ela faz referência àquilo que é proveitoso, àquilo que é vantajoso. E nós podemos interpretar isso aqui como Paulo dizendo inicialmente: ainda que as coisas
que vocês dizem praticar, de fato sejam lícitas, nem todas são proveitosas para sua alma. Primeira forma que nós devemos interpretar isso aqui. Nem tudo o que o crente pode fazer é de fato vantajoso para o seu relacionamento com Deus. O crente então deve usar a sua liberdade para escolher fazer coisas vantajosas para a sua alma, proveitosas para o seu relacionamento com Deus. Paulo continua e repete o jargão. Nem todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Edificam aqui veio de oikodomeu. Oikos no grego é casa. E aí, literalmente parece que ele está falando aqui, nem todas as coisas servem para construção, para edificação. Nós devemos interpretar metaforicamente isso como Paulo falando. Ainda que as coisas sejam lícitas, determinadas coisas sejam lícitas, não sejam pecado em si, nem todas servem para edificação, para o crescimento do seu próximo. Na sabedoria cristã, na piedade, na afeição. Nem tudo que o crente pode fazer, de fato, edifica aqueles irmãos que estão ao seu redor. Então, da mesma forma, o crente deve usar a sua liberdade para fazer as coisas que tragam benefícios para o seu próximo. Em primeiro lugar, para a sua alma e também para as pessoas que estão ao seu redor. Paulo complementa essa ideia dizendo: ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Nós não temos direito, irmãos, a partir do momento que nós tivemos um encontro verdadeiro com Cristo, de viver uma vida desinteressada, apática em relação às necessidades dos nossos irmãos. O egoísmo é completamente incompatível com os princípios contidos nas Escrituras. Desde o Antigo ao Novo Testamento, nós encontramos exortações em relação ao amor. Na lei mosaica já havia. E Cristo ressaltou como o maior dos mandamentos, juntamente com amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, lá em Mateus 22, 29. O egoísmo, viver uma vida despreocupada com as necessidades, é incompatível com o Evangelho ensinado por Cristo. Paulo mesmo, em Filipenses, capítulo 2, verso 4, ensina: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros. Na própria epístola de 1 Coríntios, lá no capítulo 13, quando Paulo vai falar sobre o verdadeiro amor, ele está dando algumas características do amor, ele fala que uma das características é que o amor não procura os próprios interesses. O egoísmo, viver uma vida despreocupada com as repercussões dos nossos atos em relação às outras pessoas, é incompatível com o verdadeiro Evangelho. Devemos nos preocupar com os nossos irmãos. Paulo, lá em Romanos, capítulo 15, versos 1 e 2, fala: ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Como aplicação nessa primeira lição, irmãos, o princípio geral da liberdade deve se sujeitar ao princípio do proveito do ato a quem pratica e a edificação do próximo. Ainda que determinada atitude seja lícita numa análise das Escrituras, nós devemos fazer a análise se essa atitude vai, nesse contexto que eu vou praticar, pelas razões pelas quais eu vou praticar, nesse momento, se essa atitude vai ser proveitosa para a minha alma, se ela vai me aproximar de Deus ou não. E também, se essa atitude, nesse contexto, nesse momento, por essas razões, se ela vai prejudicar os meus irmãos, se ela vai servir para edificação, ou então se vai servir para o tropeço, para o escândalo, para a ofensa ao meu irmão. É isso que Paulo ensina aqui. A maturidade cristã equilibra a responsabilidade, a liberdade com a responsabilidade. Ao nos tornarmos cristãos maduros, nós devemos aprender isso, que a liberdade advinda pela morte de Cristo
deve sempre ser regulada pela responsabilidade, né? Então essa é a primeira lição. A segunda lição, nós extraímos os versos 25 a 30. E é a seguinte: nós devemos ser criteriosos na aplicação do princípio da liberdade. Paulo deu nesses versos que nós lemos agora há pouco, o princípio geral. Agora, nos versos 25 a 30, ele vai fazer uma espécie de aplicação. Ele vai trazer alguns exemplos práticos, conhecidos ali dos seus leitores, da igreja de Corinto, umas circunstâncias que os coríntios estavam vivendo, que eles entenderiam. E os dois exemplos que ele dá, as duas aplicações que estão contidas aqui, são relacionadas. A primeira, a carne vendida num local conhecido lá de Corinto, chamado mercado de carne, Maquilon. E a segunda aplicação é em relação aos convites que os crentes da igreja de Corinto recebiam às vezes para fazer uma refeição, para comer na casa de incrédulos. Então são essas duas aplicações. A primeira, do verso 25 a 26, Paulo fala: comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Então, como nós falamos, em Corinto existia um local chamado mercado de carne, o Maquilon. Lá eram comumente vendidas as carnes que sobravam dos sacrifícios que eram realizados nos templos. Alguns templos gregos tinham salas reservadas para esses ritos de sacrifício de alimentos, de carnes, aos ídolos. A imagem do slide inicial era justamente de um dos templos mais conhecidos lá, em que tinham salas reservadas para isso. E as carnes, geralmente de muito boa qualidade, que eram utilizadas para esse sacrifício, que por vezes sobravam, eram vendidas ali, negociadas no mercado de carne. E o interessante é que eram carnes muito boas e vendidas por um preço acessível. Os rabis, aqueles mestres judeus do primeiro século, proibiam que os judeus da diáspora, que viviam ali na Grécia, comessem da carne que havia sido sacrificada a ídolos. Eles diziam que eles até podiam ir comprar carne ali no Maquilon, mercado de carnes, mas eles tinham que se assegurar que a carne que estavam comprando não era essa carne que havia sido sacrificada a ídolos. E mais que isso, eles deviam perguntar para o dono do estabelecimento se alguma das carnes que estava sendo vendida ali era dessa procedência. Então eles não deviam nem entrar num estabelecimento que vendesse a carne que havia sido sacrificada a ídolos. Os cristãos gregos, os gentios convertidos ao cristianismo, não tinham esse problema. Eles entendiam de forma muito clara que ao comprar carne, levar para casa, para comer com a sua família, eles não estavam participando de um rito religioso, de um rito de idólatra. Então Paulo, quando faz essa orientação, aqui do verso 25 a 26, ele não está se referindo aos cristãos gregos, ele está se referindo àqueles que tinham crises de consciência por causa disso, que eram os cristãos judeus, aqueles judeus que haviam se convertido ao evangelho. E ele fala dirigido para eles justamente, né? E a orientação de Paulo foi justamente essa. Paulo discordava desse ensinamento dos rabis. A carne que era vendida no mercado de carne já tinha perdido essa característica de idolatria. Mas por causa da consciência dos judeus, talvez por ainda estarem no início da caminhada da fé, talvez por ainda se sentirem culpados por isso, Paulo faz essa orientação. Olha, você se dirige ao mercado de carne, compre da carne, mas se a sua consciência pesar, deixe de perguntar a procedência. Não pergunte a procedência, para que isso não venha a ser um ataque à sua consciência. E Paulo reforça esse argumento falando, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Ele está citando aí o Salmo 24:1. Que interessante que o Salmo 24:1 era utilizado pelos judeus muitas vezes, antes das refeições, antes de comer
no momento de oração, eles citavam, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Como que dando louvor e graças a Deus pelo alimento, e também pedindo permissão para apreciar os frutos da terra. Então, por que Paulo utiliza esse salmo aí? Paulo está justamente argumentando, dizendo, olha, vocês vão para o mercado de carne, comprem a carne, não perguntem a procedência se a consciência de vocês começar a apertar, mas saibam que, ainda que essa carne tivesse sido uma das carnes sacrificadas no templo, do Senhor a terra e a sua plenitude. Foi Deus que criou o animal. Ainda que os homens tenham pegado esse animal, matado, utilizado a carne para idolatria, em última análise, quem criou foi Deus. Foi Ele que deu tudo isso. Então não se preocupem com isso. Esse é o argumento utilizado por Paulo. Esse foi o primeiro exemplo. Para a aplicação do princípio. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. É lícito você comer a carne, mesmo que ela tenha sido sacrificada a ídolos anteriormente. Mas, se isso aperta a sua consciência, se isso não serve para lhe aproximar de Deus, não faz bem para a sua alma, então deixe de perguntar a procedência. E o segundo exemplo, a segunda aplicação que Paulo dá, verso 27, ele começa dizendo o seguinte: se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiser dizer, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Então, alguns cristãos coríntios se questionavam caso eles fossem convidados para fazer uma refeição na casa de alguém descrente, um familiar, de repente, que convide para fazer uma refeição, ou um colega de trabalho, se eles poderiam ir, por receio, talvez, de comer algo contaminado, que não fizesse parte daqueles alimentos permitidos aos judeus. Chama kosher, né? Aqueles alimentos que seguem o rito das leis dietéticas judaicas, que os judeus procuram sempre no supermercado aqueles alimentos kosher. Então havia essa dúvida: será que eu posso ir para a casa de quem me convidar? Será que não há o risco de eu comer algum alimento contaminado? E Paulo fala de forma expressa aqui que sim, você pode, na verdade você deve ir, porque senão você vai estar perdendo uma grande oportunidade de evangelizar. Nós somos sal, nós somos luz fora da igreja. É lá fora que nós influenciamos sem ser influenciados. É lá fora que nós refletimos a luz que nós recebemos de Deus. É lá que nós influenciamos o mundo, né? Então, quer dizer, eu vou me privar de aceitar um convite. Pelo contrário, eu devo ir. E ali ser um exemplo, ali ser um padrão. Esses laços com os que não são crentes são importantíssimos, são fundamentais para o avanço do Evangelho. Então, devemos sim manter essas conexões com aqueles que não são convertidos, familiares, às vezes colegas de trabalho. E a orientação de Paulo é: vá, se você quiser ir, vá, e como quer colocar à sua frente. E aí Paulo faz a mesma advertência que ele havia feito agora há pouco, para o mercado de carne. Mas, caso você tiver algum problema de consciência, então você não pergunte a procedência. Ele fala aqui, sem nada perguntar por motivo de consciência, a primeira ressalva que ele faz. Aí, a partir do verso 28, Paulo começa a narrar uma situação que podia acontecer ali. Ele fala: porém, se ali naquele momento de jantar, ali naquela refeição, se alguém vos disser, olha, isso é coisa sacrificada a ídolo, não comai. Isso é coisa sacrificada a ídolo. Não comais, por causa daquele que vos advertiu. E por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Então, Paulo apresenta essa situação. Você está lá com aquele seu familiar ou aquele seu colega de trabalho, e é servido aquela carne maravilhosa no centro da mesa. Você coloca no seu prato aquele pedaço lindo, aquele bife vermelho, para quem gosta de carne ao ponto, maravilhoso, já pronto para comer. E aí alguém, pode ser um anfitrião, ou pode ser de repente algum convidado, faz a advertência: ei, crente, isso é carne que foi sacrificada ao templo antes. Nós compramos no mercado de carne, isso foi carne sacrificada. O que fazer nessa situação? Paulo dá a resposta.
Paulo entende que não há pecado nenhum em você comer essa carne. Contudo, nessa situação, nessa circunstância, Paulo entende que comer essa carne pode ser um empecilho para a causa do Evangelho. Pode atrapalhar o testemunho do cristão. Nós, como crentes, devemos lembrar que nós estamos sendo sempre observados. Podemos não perceber, mas nós estamos sendo observados por aquele familiar que não é crente, por aquele colega de trabalho, por aquele colega de faculdade, de colégio, por aquele vizinho. E, infelizmente, até da natureza do ser humano, as pessoas, até de forma inconsciente, elas desejam ver um deslize. Elas desejam ver o erro, por quê? Porque a consciência delas é apaziguada. Quando aquele que é visto como padrão erra, parece que o padrão abaixa e aquela pessoa se sente mais confortável com isso. E Paulo, ainda que entenda que comer essa carne, nesse contexto, não seja pecado, não seja algo contrário às Escrituras, por causa do testemunho e talvez da impressão que pode causar, ele fala, olha, se abstenha de comer. Ainda que seja lícito, nessa situação não convém. Nessa situação não edifica. Nós devemos então estar prontos, meus irmãos, para sacrificar a nossa liberdade sempre que for necessário ao progresso do Evangelho. E essa é a orientação que Paulo dá aqui. E ele completa essa parte de aplicação, essa parte de exemplo, o verso 29b e 30, dizendo: pois por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo que eu dou graças? O que ele quer dizer aí é, se o cristão dá graças, ele ora agradecendo pelo alimento, mas sabe que essa atitude dele está ofendendo aquelas pessoas que estão com ele, a oração dele é ineficaz, não faz sentido nenhum. Diante da possibilidade de ofensa ao próximo das nossas atitudes, o cristão deveria então se abster de comer esse alimento sacrificado. Irmãos, nós devemos evitar o quanto pudermos nos colocar em situações em que nós sabemos que vamos ofender alguém. É claro que nem sempre nós podemos prever. Existem diversas situações imprevisíveis. Só depois de agir que nós vamos ver o resultado. Mas é bem verdade também que existem diversas situações que nós sabemos que determinada atitude, determinada palavra, determinada postagem, determinada conduta nossa, decisão, vai ofender, vai escandalizar. E diante disso nós devemos ouvir a orientação de Paulo. Ele fala aqui, se eu participo de ações de graças, porque hei de ser vituperado. E a palavra vituperado, ela significa justamente isso, julgado, criticado, caluniado, censurado. Ele ensina aqui que a liberdade cristã deve funcionar no contexto do amor para com Deus e para com o próximo. Calvino, ele comenta esse texto dizendo o seguinte: se usarmos nossa liberdade da maneira que quisermos, e com isso ofendermos nosso próximo, o resultado será que ele condenará a nossa liberdade. Portanto, por causa do nosso erro e falta de consideração, o resultado será que essa dádiva incomparável, que é a liberdade, passará a ser condenada. Então, ainda que o ato não seja pecaminoso em si, porque eu me utilizei dele com desamor e com egoísmo, ele passa a ser um ato condenável diante de Deus. E a última lição, irmãos, que nós podemos tirar dos versos 31 a 33, é que nós devemos glorificar a Deus e demonstrar amor ao próximo em cada uma das nossas atitudes. Aqui Paulo, ele já deu o princípio geral, ele deu algumas aplicações, e ele passa para a conclusão. Não só desse trecho, dessa perícope que nós lemos, mas também desde o capítulo 8, do tema geral que ele trata de liberdade. Aqui ele parece estar dando um fecho geral de todo esse assunto. E ele começa
esse momento de conclusão falando um princípio geral, para na dúvida nós aplicarmos em relação às nossas atitudes, às nossas decisões, aos nossos planos, que é: tudo que nós fazemos deve ser dirigido para a glória de Deus e para o benefício dos nossos irmãos. Esse é o princípio geral da nossa vida. Ele começa dizendo aí no verso 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Meus irmãos, até as atividades mais simples da nossa vida, que ele exemplifica aqui como comer e beber, devem ser feitas para a glória de Deus. Exaltar a Deus deve ser o propósito principal da nossa existência. É a primeira pergunta do catecismo, do breve catecismo, do catecismo maior de Westminster. Qual o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. É o motivo da nossa existência. Pedro fala a respeito disso, lá no capítulo 4, verso 11, da sua primeira carta, dizendo: se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Nós devemos nos lembrar disso em todas as atividades. Não existe dicotomia na nossa vida. Aquelas coisas que são coisas santas e aquelas coisas que são as coisas seculares. Quando eu estou vendo televisão, eu estou fazendo algo secular. Mas quando eu estou na igreja, eu estou fazendo algo santo. Não é? A nossa vida, de uma forma holística, integral, deve ser dirigida para esse propósito que é a glória de Deus. Em todos os aspectos. Como Pedro fala, para que Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Paulo ressalta aqui na sua conclusão geral sobre o princípio da liberdade isso, que todos os nossos atos devem ter essa finalidade. E se for necessário sacrificar a sua e a minha liberdade para isso, nós vamos sacrificar. Devemos sacrificar. E ele continua e conclui no verso 32 a 33, dizendo: não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Então ele repete o que ele disse: nós devemos evitar o quanto pudermos ofender quem quer que seja com as nossas atitudes. Agora repare o texto. Essa preocupação de ofender não é com um propósito egoísta. Sou muito inseguro e eu não vou falar aquilo porque vai ofender o irmão e ele vai deixar de falar comigo. Não é isso que Paulo se refere aqui. A preocupação principal dele não era ser amado, ser reconhecido, receber o tapinha nas costas. Olha o propósito que ele explica aqui. Não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos para que sejam salvos. A vida de Paulo tinha esse foco, esse propósito, o objetivo, cumprir a determinação, o chamado que ele recebeu de anunciar o Evangelho. Então todas as coisas acessórias que não faziam parte do núcleo duro do Evangelho, ele abria mão. Ele sacrificava, inclusive os seus direitos. Ele vai falar isso nos capítulos anteriores, o próprio direito de receber o que ele mereceria. A retribuição pelo trabalho. Ele abre mão disso para não servir como um óbice para o Evangelho naquele contexto que ele estava vivendo. Então a preocupação de Paulo em não ofender não era com sua própria imagem, mas em que isso não servisse como um empecilho para o objetivo, para o alvo dele, que era a propagação do Evangelho. Irmãos, que nós aprendamos com Paulo e nós estejamos dispostos a sacrificar tudo quanto for necessário com esse propósito da salvação dos perdidos e do cuidado, do amor com os nossos irmãos, os crentes fracos. É a linguagem até que Paulo utiliza em 1 Coríntios capítulo 8, em Romanos 15. Cristãos fracos, talvez que ainda estejam amadurecendo, não tenham a compreensão exata do Evangelho. Se você se considera um cristão maduro, um cristão forte,
É sua responsabilidade ter o cuidado, lidar com o amor, com a afeição, com a preocupação. Irmãos, como aplicação da mensagem, que nós possamos orar continuamente, pedindo a Deus que nos capacite para aplicar esse princípio geral nas nossas próprias vidas. Paulo aplicou o princípio com duas situações conhecidas ali dos coríntios. Mas e nós hoje? Quais são as situações da minha e da sua vida que devem ser alvo desse princípio? Da limitação da liberdade pela responsabilidade. Que aplicações para esse nosso contexto nós poderíamos fazer a partir desse princípio ensinado? Será que as nossas atitudes têm passado nesse crivo das 3 perguntas? Primeira pergunta: é lícito? Conforme os parâmetros, os preceitos das Escrituras? Passa no crivo daquilo que Deus nos revelou para que nós andássemos, para que nós seguíssemos? Segunda pergunta: ainda que seja lícito, nesse contexto, nesse momento, de acordo com esses objetivos, com as minhas motivações anteriores, é proveitoso para a minha alma? Convém? Vai me aproximar ou vai me afastar de Deus? E a terceira pergunta: ainda que seja lícito, nesse momento, por esse objetivo, vai edificar as pessoas que estão ao meu redor ou vai servir como escândalo, vai servir para ofender os meus irmãos? Diante de algumas situações, irmãos, nós temos 2 opções sempre. A primeira é fazer que nem os cristãos de Coríntios que estavam se excedendo na liberdade de dizer: estou nem aí. Estou vendo aqui na Bíblia que é correto, o teólogo fulano de tal disse que é certo, ninguém paga as minhas contas, eu vou fazer. Essa é a primeira opção. E é justamente o erro que os cristãos de Coríntios estavam cometendo ali. E a segunda opção é, diante da possibilidade de ofensa aos irmãos, de escândalo, eu vou sacrificar isso que eu entendo que até seria lícito, mas eu vou abrir mão. E ainda vai ser muito pouco que eu vou estar fazendo em prol da causa do Evangelho. Que nós possamos aplicar então, meus irmãos, esses princípios em cada uma das menores coisas que se colocarem diante de nós. As roupas que nós temos usado, os lugares que nós temos frequentado, as músicas que nós temos ouvido, compartilhado, nosso palavreado, aqueles programas, filmes, séries que nós temos assistido, aquelas nossas postagens nas redes sociais. Cada uma dessas áreas da nossa vida possa ser dirigida por esse princípio geral ensinado aqui por Paulo. E se nós somos de fato cristãos que amamos ao Senhor sobre todas as coisas, com todo o nosso coração, alma, força, entendimento, e somos cristãos que buscamos também amar o nosso próximo como a nós mesmos, nós faremos tudo para agradar ao Senhor e a obedecer às orientações contidas na sua palavra.